Olá, graça e paz. Dando continuidade aos pequenos textos Grandes Verdades, hoje meditaremos em Marcos capítulo 9, versos de 20 a 27. O tema é Tudo é possível àquele que crê. O texto diz assim: Então eles trouxeram o menino até Jesus. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Esse texto de Marcos, capítulo 9, começando no verso 14, ele conta a história de um menino que ele era possesso por um espírito, e esse espírito, quando se apossava daquela criança, ele jogava na água, no fogo, com a intenção de matá-lo. Esse pai trouxe esse menino até os discípulos de Jesus, pedindo que eles expulsassem o demônio, mas os discípulos de Jesus não conseguiram. Então, quando Jesus chega, o pai do menino leva o menino até Jesus, e aí então começamos com esse diálogo. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O pai relata o histórico da doença do menino, o histórico dessa possessão, desde quando esse espírito faz isso com o menino. E ele termina com essa pergunta, né? Ele olha para Jesus e diz: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. Por que dessa pergunta? Simples, ele trouxe os discípulos de Jesus, não puderam fazer nada. Então, como os discípulos de Jesus não puderam fazer nada, o pai pergunta: olha, se o Senhor pode fazer alguma, faz, mas tem misericórdia de nós. E aí Jesus responde ao homem: se podes, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E é interessante pensarmos nessa afirmação, né? Tudo é possível àquele que crê. Algumas pessoas oram por motivos errados. E aí Tiago diz: vocês pedem e não recebem. Não recebem porque pedem mal. Pedem para esbanjar nos seus prazeres e naquilo que é do seu agrado. Ou seja, tudo é possível àquele que crê. Sim, tudo é possível. Deus atende a todas as orações, desde que essas orações sejam segundo a vontade dele. Muitas vezes as pessoas estão orando por motivos que não agradam a Deus. Estão orando por motivos de arrogância, de prepotência, e Deus não ouve essa oração. Mas Jesus foi bem enfático: tudo é possível àquele que crê. Aí o pai do menino olha para Jesus e diz assim: imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. A edição da Bíblia Almeida, revista atualizada, rara, traduz por ajuda-me na pequenez da minha fé. Esse pai, ele tinha muita fé, mas ele sente que a fé dele não era o suficiente. Por esse motivo, ele chega até Jesus e fala: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Algumas pessoas, elas têm um certo ar de hipocrisia e vergonha de reconhecer que ele não tem fé o suficiente. E aí faz falas faraônicas, aquelas falas que não convencem nem a ele próprio, mas ele fica tentando enganar a Deus, mostrando ter uma fé que verdadeiramente ele não tem. Deus não se agrada disso. Jesus não ouve esse tipo de coisa. Jesus não tem problema quando nós reconhecemos que a nossa fé está pouca. Abraão, o pai da fé, o homem de mais fé, né, que a gente tem história, o homem muito próximo de Deus, ele teve problemas. Ele passou por crises na sua fé. Ou seja, ele teve tanto medo que ele entregou a sua esposa com medo de morrer, de ser assassinado. A gente vê Elias, ele foge de Jezabel de medo. Vemos várias outras pessoas que tiveram medo, e esse medo demonstrava sua falta de fé. E eles não foram acusados por isso. Eles foram confrontados, mas não acusados. Então esse homem olha para Jesus e fala: Senhor, ajuda-me na pequenez da minha fé, ou ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Eu e você somos seres humanos. Nós cremos em Deus, nós amamos a Deus, mas de vez em quando a gente tem dúvida. João Batista batizou Jesus. Foi ele quem batizou Jesus.
Quando viu Jesus passando certa feita, ele aponta para os seus discípulos e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele estava preso, já quase próximo de ser decapitado, ele manda um recado para Jesus. E os discípulos de João vão até Jesus e perguntam a Jesus: olha, João está pedindo para perguntá-lo: você é aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? O que é isso? Isso é um baque na fé. João Batista, por alguns instantes, ele pensou: será que Jesus é realmente o Messias? Será que eu não me enganei? E é interessante que Deus não tem problema com isso, porque Ele nos conhece. Ele sabe o que nós somos. Ele sabe que nós somos gente. Quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais volte nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Note que Satanás tenta, mas Jesus é vencedor. Por isso, tudo é possível àquele que crê. Não importa qual problema você esteja enfrentando, creia. E mais, quando você tiver problema, fala: Jesus, me ajuda, eu estou tendo dificuldade. Ele é especialista nisso. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.